pensa em celular topo de linha, a gente acaba pensando em iPhones, Galaxy S, Mi alguma coisa. LG e Motorola já tiveram mais destaque nessa categoria e tentam recuperar o tempo perdido. A LG, além do tradicional LG G8, o G8S, trouxe o LG G8X, que vem com uma tela extra que é destacável, enquanto que a Motorola trouxe finalmente um aparelho poderoso para competir entre os maiores, o impressionante Edge Plus. Se você quer partir para o diferente e apostar em uma dessas marcas para o seu próximo investimento, que tal se juntar a nós aqui no tudocelular.com nesse comparativo? As duas fabricantes ousaram bastante aqui. O Edge Plus logo de cara chama bastante atenção. É um aparelho bem espesso, comprido, arredondado, com uma tela que escorre para os cantos do celular. O G8X, sem a sua capa, é um aparelho elegante, bonito, mas bem comum. Mas quando ele está com a capa dele, ele vira um dobrável. Os dois trazem moldura em alumínio e traseiro em vidro, e na proteção, o Motorola conta com a tradicional cobertura contra respingos, enquanto que o G8X não apenas é IP68, a prova d'água e poeira, como também tem a certificação militar NL-STD 810G, sendo o mais resistente, incluindo aí a tela menos curva. Tendo bateria maior, o Edge Plus é também maior, como um todo, mais pesado e maior em quase todas as medidas, mas ele leva melhor, sendo mais novo e trazendo um notch atualizado com furo no canto da tela contra um de gota, mais chamativo no LG. O Edge Plus é single SIM, enquanto que o G8X é dual SIM, mas possui o segundo slot híbrido com cartão microSD. Se ele tiver com a capa, o G8X também fica tão desengonçado quanto o seu rival. A biometria é abaixo da tela em ambos, mas é mais rápida no Motorola. O Edge Plus é certamente mais diferente e chamativo, mas o G8X é mais resistente e esperto e fica com um ponto. O design leva a duas telas bem diferentes aqui. A do Edge Plus, ela é super curvada, enquanto que a do G8X traz aquelas duas telas iguais. Os dois contam com OLED e enquanto a do Edge Plus é de 6.7 polegadas, a do LG é de 6.4 polegadas. Os dois são Full HD Plus. A proporção tela-corpo é bem melhor no Motorola, cujo display pega quase toda a frente do aparelho, mas os dois têm 19,5:9 no aspecto e nas tecnologias o G8X tem HDR10, mas o Edge Plus tem o HDR10 Plus, além de também trazer a novidade da tela com taxa de atualização de 90 Hz, deixando tudo mais fluido. A proteção é Gorilla Glass 6 no LG e 5 no Motorola. As duas são boas telas, com cores vibrantes e com bom brilho para andar na rua, mas no geral o display do G8X vai fazer isso de uma forma bem mais competente, tendo excelente equilíbrio de cores e muitos ajustes disponíveis. Os 90 Hz do Edge Plus e a excelente qualidade do G8X chegam ao empate. Para áudio, dois tops de linha que ainda mantêm a saudosa conexão P2 no aparelho e que também investem em som externo estéreo. Porém, nesse último quesito, o Edge Plus se sai melhor por ter um áudio equiparável a marcas mais famosas nesse quesito também, como Samsung e Apple. A LG colocou o som externo mais alto em um alto-falante do que no outro, e isso acaba distorcendo mais o volume no máximo. Já nos fones, a LG leva melhor por trazer um par de mais qualidade na caixa, além de ter um ótimo som equilibrado com direito a DTS-X 3D e o Hi-Fi Quad DAC embutido no software, que traz mais graves para o som como um todo. Os fones do Edge Plus eles são os mesmos do Moto G9 Plus e embora eles tenham uma qualidade interessante, eles são mais simples do que os da LG, então é um ponto para a LG aqui. Logo de cara a gente já engole seco aqui porque a atualização de Android não vem sendo forte destas duas marcas. Ainda assim, o Edge Plus já sai com o Android 10 da caixa e deve ver atualização para o Android 11 em algum momento do ano que vem, além de uma outra, para 12, prometido pela empresa. O G8X é de 2019 e por isso ele chega com o Android 9 Pie. Embora atualizações já tenham pipocado pelo mundo, ainda não chegaram aqui no Brasil e é difícil a gente ver ele passando da versão 10, infelizmente. A atualização de segurança, por exemplo, dele é do fim de 2019. A LG UX, a interface da marca, tem bastante recursos e é bem parecida com a One UI da Samsung. A Motorola está aos poucos abandonando a interface mais simples e está colocando cada vez mais recursos, estando mais modernizada, mas também mais pesada. Em conexões eles são bem parecidos, mas o Motorola é mais moderno. O seu Wi-Fi é dual band como o do LG, mas ele traz o novo protocolo 6. O seu Bluetooth também é de uma versão mais atualizada e embora ele tenha espaço para apenas um SIM, ele é compatível com o 5G, então é um ponto indiscutível para o Motorola Edge Plus. São dois flagships concorrendo aqui, mas o LG 8X é do ano passado e o Motorola é o primeiro a chegar no Brasil com o novo Snapdragon 865, além de completar o seu conjunto com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O G8X ele não faz feio, conta com o Snapdragon 855, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento mais o microSD que o Edge Plus não tem. Acontece que mesmo com dois conjuntos ótimos aqui, Android mais novo e conjunto com mais RAM,
mais atualizado, fazem a diferença. Em benchmarks, o resultado do Edge Plus é quase 70% melhor, lembrando, aqui que são versões diferentes do AnTuTu. Já nos nossos testes padronizados de abertura de apps, quase 35% de velocidade deixa o Motorola mais veloz, mostrando que mesmo perdendo em otimização do sistema, ainda consegue mais rápido. Para jogos, nenhum problema com os nossos concorrentes e eles vão rodar liso qualquer título que desejar. O diferencial é que o Edge Plus tem aquela tela de 90 Hz, o que deixa os jogos ainda mais fluidos. No lado da LG, a tela secundária pode virar um controle externo para alguns jogos, então no final o ponto é do Edge Plus. O Motorola não é mais pesado por acaso. A sua bateria é de 5.000 mAh, enquanto a do LG, trazendo consigo uma segunda tela, chega a 4.000 mAh. Mas é aí que a tela de 90 Hz cobra o seu preço. Os testes aqui que a gente fez não foram feitos com a segunda tela acoplada no G8X. Mesmo com essa diferença, os dois smartphones duraram praticamente as mesmas 20 horas e 45 minutos nos nossos testes de autonomia, que é um resultado bem interessante. E na recarga, os dois trazem carregador rápido de 18 watts na caixa e o LG acaba saindo melhor, saindo 25 minutos antes da tomada, com um total de 2 horas e 20 minutos. Os dois também têm carregamento sem fio e é mais rápido no Edge Plus, que também traz a função da recarga reversa. Então eles empatam, porque cada um tem as suas vantagens aqui. Lançado em 2019, o G8X ainda não estava naquela moda, naquela corrida armamentista das multicâmeras, como até mesmo companheiros seus, tipo o Velvet e o K61, estão dentro. Por isso, tem apenas um conjunto duplo contra um quádruplo do Edge Plus. Então, o Edge Plus tem uma wide principal de 108 megapixels com abertura 1.8, PDAF e estabilização, uma telefoto de 8 megapixels, zoom óptico de 3 vezes com PDAF e estabilização, uma ultrawide de 16 megapixels e um sensor TOF 3D para profundidade. Já o G8X mais simples tem uma wide principal de 12 megapixels com abertura 1.8, PDAF e estabilização, além de uma ultrawide de 13 megapixels. Então a diferença que a gente tem aqui no número de megapixels do sensor principal é enorme, e embora o LG G8X faça fotos bem interessantes, as do Edge Plus são só superlativas. Em muitos quesitos, o Motorola consegue se equiparar aos melhores da categoria. Enquanto o G8X traz muitos ruídos no modo escuro e distorce ligeiramente na ultrawide, o Edge Plus é melhor nas fotos com menos luz e traz ultrawide com foco automático e com menos diferença para o principal. Os dois usam bem o HDR. A Motorola também tem a lente zoom, que é um diferencial em relação ao LG, faz melhores recortes com seu sensor de profundidade e a ultrawide faz às vezes também de câmera macro. É mais versátil e apresenta recursos melhores, então o Motorola fica com esse ponto. Para vídeos, o Edge Plus chega à qualidade 6K, mas além de não ser 60 fps, também não grava em 4K, o que é um grande mistério. O G8X ele consegue chegar em 4K 60 fps e também traz o 4K para ultrawide e para frontal, e o Motorola não faz nada disso. No geral, a dupla estabilização de imagem do LG, assim como o áudio, são bons, enquanto que a qualidade de filmagem com a principal, grande angular, teleobjetiva e frontal também é boa no Edge Plus, mas seu foco é lento. Então o ponto é do LG G8X. Finalmente, nas selfies, o conjunto da LG acaba sendo melhor, com sensor de 32 megapixels e abertura 1.9 contra um de 25 megapixels e abertura 2.0 do Edge Plus. A gravação do G8X, como a gente falou, é superior e tem estabilização eletrônica. E o Edge Plus registra ótimas selfies em locais abertos, mas ele acaba deixando o fundo estourado quando a gente usa o modo retrato. O G8X tem boas fotos, mas ele tem um foco um pouco estranho e o recorte do fundo pode ser bem agressivo. Então nesse último quesito, eles acabam empatando. Em preço, não é porque eles não estão no mainstream dos topos de linha que as fabricantes se abstiveram de colocar valores altos. Se os R$6.000 pedidos pelo G8X na época do lançamento chocam você, os R$8.000 do Edge Plus então dão vontade de chorar. Não que as outras marcas abusem menos. Agora, ao menos o G8X caiu bastante de preço, embora seja já bem mais difícil encontrar ele para vender. O seu preço atual é de R$4.000, já com a segunda tela, enquanto que o Edge Plus, de lançamento mais recente, ainda está na casa dos R$6.000. É bem capaz, que se ainda estiver disponível, o G8X já esteja mais baixo ainda na Black Friday, enquanto o Edge Plus também deve ver mais quedas, mas talvez não a ponto de chegar ao patamar do LG. Então, pelo preço mais baixo atualmente, o ponto final é do LG G8X. Esse comparativo ele só teve o G8X como vencedor pelo ponto final do preço de custo-benefício. Se eles custassem a mesma coisa, eles empatariam tranquilamente aqui. Por isso, se você está na dúvida entre esses dois, cada um vai ter o seu destaque e o seu uso. O Edge Plus ele é mais bonito, mais elegante, mais atualizado, boa bateria e com ótimo desempenho. Já o LG G8X ele é mais barato, tem aquela segunda tela exótica, proteção IP68 e é melhor
para áudio e vídeos. Fica para você decidir o que você prefere, né? Lembrando que você vai ter que desembolsar R$2.000 a mais pelo Motorola. Esse quase empate foi um dos mais difíceis. O que você achou? Conta pra gente aqui nos comentários quem você acha que deveria ter ganhado essa batalha. Se a gente tá certo ou se deveria ser o Edge Plus. E para acompanhar os preços, não se esquece de checar aqui embaixo os links para nossa ferramenta comparativa de preços para você poder fazer a melhor compra. Eu fico por aqui e até mais!